1 Pedro pertence ao gênero literário carta, e esse é o gênero predominante em todo o Novo Testamento. Dos 27 livros, 21 são cartas. O objetivo dessas cartas era ensinar teologia, tanto individual como coletivamente, para os cristãos do primeiro século. E aí, o autor dessas cartas, ele tinha um objetivo de aplicar os ensinos de Cristo e a obra de Cristo na vida da igreja. E assim ele tratava de assuntos e problemas que surgiam naquela época. Geralmente essas cartas eram compostas de 4 partes. A primeira era a abertura ou saudação. A segunda era a ação de graças. A terceira era o corpo e a última parte era o encerramento. Então, na parte anterior dessa exposição, nós já vimos a abertura da carta, onde Pedro se identifica como apóstolo de Cristo e fala da natureza dos seus leitores, como sendo eleitos de Cristo. E aí no final do versículo 2 ele diz: graça e paz lhe sejam multiplicadas. Isso é um misto de saudação com ação de graças. E só vai se completar no início do versículo 3, onde ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós vemos claramente a adoração de Pedro ao seu Deus, a exaltação que Pedro dá ao seu Deus. E a partir de agora vamos observar a terceira parte da carta, o corpo. O corpo é onde é apresentado o assunto principal. Geralmente esse assunto é apresentado de diversas formas, através de repreensões, através de ensinos, debates, informações, ordens e assim vai. Então, antes de adentrarmos no corpo propriamente dito, de forma detalhada, eu resolvi fazer uma leitura geral da carta e procurar quais as ordens diretas que Pedro dava aos seus leitores. E aí, lendo na NVT, Nova Versão Transformadora, eu encontrei uma lista de 45 ordens ou instruções diretas. Então, vamos lá para essa lista. E ele começa assim: alegrem-se, sejam santos, exercitem o autocontrole, confiem no Senhor, sejam obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, vivam com temor a Deus, tenha como alvo o verdadeiro amor, livrem-se de toda maldade, desejem o crescimento espiritual, mantenham distância dos desejos maus, vivam de maneira exemplar, sejam submissos às autoridades, tratem todos com respeito, temam a Deus, vistam-se bem, sejam submissas ao seu marido, honre a sua esposa, seja compreensivo, trate bem sua esposa, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam cheios de compaixão, sejam misericordiosos, não retribuam o mal com o mal, afastem-se do mal, busquem a paz, não seja preocupado, consagre-se a Cristo, esteja sempre preparado para explicar a sua esperança. Mantenha a consciência limpa, estejam prontos para sofrer pelo motivo correto. Seja sensato, tenha a mesma atitude de Cristo. Fale de acordo com as palavras de Deus. Sejam hospitaleiros, alegrem-se nas provações, louvem a Deus, confiem em Deus, cuidem da igreja, não abuse da sua autoridade. Guie a igreja com o seu bom exemplo. Aceite a autoridade do pastor. Seja humilde. Permaneça firme na graça. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de amor. Então aqui nós temos ordens de todos os tipos para todos os tipos de pessoas. Ordens para jovens, para esposas, para maridos, para pastores e são muitas. E aí, se você gosta de saber qual a vontade de Deus para a sua vida, eu espero que essa lista tenha ajudado. Afinal, é uma carta inspirada por Deus, cheia de ordens. Mas nós podemos pensar quais dessas ordens se aplicam a nós hoje. Ou como que eu posso obedecê-las e qual o resultado dessa obediência. E eu espero que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, nos capacite a encontrar essas respostas lendo a carta de 1 Pedro. Então que Deus desvende os nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas da lei dele e aí ele nos capacite a amá-lo mais e a obedecê-la mais. Então vamos para o texto de 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos de 3 a 12.
Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenha visto, vocês o amam, e ainda que não vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa coisa da salvação e investigaram a respeito quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. Foi-lhes dito que sua mensagem não era para eles, mas para vocês. E agora essas boas novas lhes foram anunciadas por aquele que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Então, nesse texto nós podemos ver Pedro nos apresentando aí 4 verdades maravilhosas sobre a glória de Deus em relação à nossa vida, os seus filhos. A primeira verdade que nós vamos ver é que os cristãos nasceram para a glória. A segunda verdade, os cristãos são guardados para a glória. A terceira, os cristãos estão sendo preparados para a glória. E a última, os cristãos podem desfrutar da glória no presente. Então vamos ver a primeira. A partir do versículo 3 e 4, nós acabamos de ler, e nós vamos ver que mesmo em tempos de extrema perseguição, sofrimento e dor, Pedro começa sua carta com uma palavra de glorificação a Deus. Ele não começa apresentando as necessidades dos seus ouvintes, nem as suas próprias necessidades, mas começa com louvor a Deus que merece todo o louvor. E olhando para esse Deus glorioso, que ele agradece pela misericórdia que tem recebido, pela nova vida, pela viva esperança e pelo sacrifício e ressurreição de Cristo. Então Pedro faz uma transição aí da nova vida, da fonte dessa nova vida, fonte da salvação, que é a Trindade, no versículo 2, para a natureza dessa salvação, que é a regeneração. E ele mostra isso no versículo 3, mostrando que o plano estabelecido na eternidade, ele se concretiza no tempo. Aquilo que foi planejado no céu se realiza aqui na terra. E é aí que nós podemos ver a diferença entre Deus e o homem. O que Deus planeja, acontece. Mas quanto a nós, até a nossa salvação depende de Deus e vem por meio dele. E para que nós possamos recebê-lo, nós precisamos da ajuda dele. Deus é realmente glorioso, então bendito seja o nome dele. Quanto a nós, os homens, a nossa glória é passageira, mas a glória de Deus é eterna. E esse Deus, que é descrito como glorioso, cheio de misericórdia, resolveu derramar essa misericórdia sobre nós de tal maneira, de uma forma tão abundante, que nos deu uma nova vida e nos regenerou. Mas isso só foi possível por causa da ressurreição de Cristo, que nos deu uma nova esperança. E essa esperança inclui a glória de Deus. E a glória de Deus, meus irmãos, é a soma de tudo que Ele é e o que Ele faz. Não é meramente uma característica isolada, mas todo o caráter dele, todos os atos dele estão impregnados por sua glória. Ele é glorioso em sabedoria, glorioso em poder, e tudo que ele faz está marcado por sua glória. E a sua glória é revelada por meio da criação, nós podemos ver isso
no Salmo, mas principalmente pelo seu plano redentivo para salvar pecadores perdidos. E esse nascer para a glória que Pedro fala não é o nascimento natural, mas é o nascimento cristão que acontece pela obra do Espírito Santo. Um nascimento que só se dá mediante a operação da palavra da verdade, que nos conduz, nos tira das trevas, nos leva para um relacionamento vivo e um contato com a vida eterna. E aí, quando nós nascemos de novo, nós temos esperança. Esperança que esse mundo não tem. Porque agora nós temos Jesus. Ele sempre está conosco, ele já venceu o pecado e ele trabalha para nos transformar. Trabalha para nos moldar à imagem dele. Então nós somos purificados, somos limpos, livres da escravidão dos hábitos pecaminosos. E aí nós temos um novo nascer, um renascer para a vitória. Nossas vidas finalmente são gloriosas. Aqui no seminário, todo ano nós temos a semana de evangelização aos romeiros. E nessa semana nós evangelizamos eles de várias formas. Através de cordéis, folhetos, conversas, discursos, várias formas. Mas uma das formas bem criativas é o modelo chamado 3 portas. E aí nós ficamos lá que nem loucos gritando 3 coisas que Deus não pode fazer, 3 coisas que Deus não pode fazer. Até que alguém chegue ou por curiosidade para saber, ou então para rebater ali a nossa fala e acaba nos ouvindo. Então nós vamos lá na Bíblia e provamos. A primeira coisa que Deus não pode fazer é mentir. A segunda coisa que Deus não pode fazer é mudar. E nós damos as referências e tudo mais. Mas a terceira coisa é a que realmente todas as pessoas precisam saber. A terceira coisa é que Deus não pode deixar ninguém entrar no reino do céu sem nascer de novo. E aí nós apresentamos o Evangelho a essas pessoas, o Evangelho que tem um poder para salvar todo aquele que crê. E se o Espírito Santo age naquele momento, nós temos ali um novo nascimento, temos uma regeneração, e imediatamente aquela pessoa pode ganhar a vida eterna. E é sobre esse nascimento, esse novo nascimento que Pedro fala. O novo nascimento que nos torna santos. E aí nós sabemos que sem santidade ninguém pode ver Deus. E só podemos ser santos através desse novo nascimento. Então, ao descrever essa regeneração, Paulo também descreve a nossa nova esperança. E uma esperança viva, uma esperança que só é possível por meio da ação do Filho de Deus. E, portanto, Ele pode nos dar vida. É uma esperança que cresce e, com o passar do tempo, se torna maior, se torna mais bela. Algo totalmente diferente do que o mundo nos oferece. É algo que com o tempo se torna mais glorioso a cada dia. E Paulo chama essa esperança de herança. E assim como a regeneração nos torna filhos do Rei, a condição de sermos filhos nos dá uma maravilhosa herança. Enquanto os primeiros leitores da carta de Pedro tinham deixado para trás toda a sua herança, talvez o trabalho de uma vida, tudo que eles tinham economizado para dar aos seus filhos, agora eles estavam dispersos em um país que não era o seu, em uma pátria que não era o seu, em um lar que não era o seu. Tinham perdido tudo. E Pedro apresenta a promessa dessa maravilhosa esperança. Ele mostra a natureza dessa esperança que eles ganhariam, a natureza dessa herança que eles ganhariam por serem filhos de Deus. Assim também nós, os cristãos, nós não somos chamados a ganhar herança aqui na terra. Talvez tenhamos, mas não deve ser o nosso principal foco, não deve ser a nossa ênfase aqui, mas guardar a herança no céu. No versículo 4 diz: para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Então Pedro faz uma descrição incrível dessa herança. Ela é incorruptível. Algo que não apodrece, algo que não perece, algo que não se deteriora. E se os primeiros cristãos tinham perdido suas heranças, os soldados entravam em suas casas, tiravam eles de lá, expulsavam e eles perdiam tudo. Agora, a sua nova herança, eles nunca poderiam perder. Essa herança eles não perderiam e era muito melhor do que a que eles tinham.
A outra característica dessa herança é que ela era sem mácula, algo totalmente limpo, sem sujeira, sem contaminação e nunca iria se degenerar. Se por vezes o povo judeu foi invadido, seus tesouros levados, profanados, se tornaram imundos porque eles usavam para adorar deuses, essa herança nunca poderia se contaminar. Ela era inacessível, algo que não ia mudar, nem ia perder o valor com o tempo. E era reservado nos céus para eles. Então, qual é a herança do cristão? Qual é a sua herança? E eu sei que você pode responder de várias maneiras, mas a forma melhor que você pode responder é a seguinte: Deus. Deus é a sua herança. Deus é a minha herança. Deus é a nossa herança. Você já deve ter ouvido falar na seguinte frase: quem faz o lugar são as pessoas. E aí você entenda: o céu só é o céu no modo bom que nós imaginamos o céu, porque Deus está presente lá. O céu só é realmente algo bom por causa da presença de Deus. Quando você afirma que quer ir para o céu, essencialmente você está afirmando que quer passar a sua eternidade diante da presença gloriosa, graciosa, misericordiosa, poderosa de Deus e desfrutar do amor dele para sempre. Esse é o céu que você quer, o céu onde tem um Deus, o seu Deus, o Deus da Bíblia. E sabe, essa herança ninguém pode tirar de você. Ninguém podia tirar dos primeiros leitores, ninguém pode tirar de você, porque é um presente que Deus te dá e é para sempre seu. É uma herança que é chamada de salvação. E aí nós lembramos do texto de Romanos 8, 38 e 39, que diz: porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, quando nós nascemos de novo, nós trocamos a glória passageira dos homens pela glória eterna de Deus. E estamos vendo aí 4 verdades maravilhosas que Pedro nos apresenta sobre a glória de Deus. A primeira verdade que nós acabamos de ver é que os cristãos nasceram para a glória. A segunda verdade é: os cristãos são guardados para a glória. Versículo 5: vocês que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então as mesmas pessoas a quem Deus prometeu a herança são as pessoas a quem Deus declara: vocês são guardados pelo meu poder. Ninguém é guardado pelo próprio poder, mas pela fidelidade de Deus. Até que Cristo volte, nós estaremos guardados para Ele. E então, segundo outros textos bíblicos, seremos manifestados como Ele é. Todos os dias, crentes deixam essa vida para ir para o seu lar, o seu verdadeiro lar com Deus. E certamente essa era uma realidade presente na vida daquelas pessoas. Muitos entes queridos perdidos, e os que estavam vivos ainda estavam em risco. Mas essa declaração de Pedro certamente trazia consolo. Saber que eles estavam indo para o seu verdadeiro lar e que era incomparavelmente melhor com tudo que eles já tinham passado aqui na terra. Ele sabia que não importava o quão difícil fosse o caminho, o quão doloroso fosse esse caminho, mas era o caminho que Deus tinha escolhido eles para os conduzir em direção ao lar celestial. E aí a nossa segurança da salvação é garantida pelo próprio Deus. A segurança da nossa salvação é apropriada pela fé que recebemos para ter em Cristo. A consumação dessa salvação se dá na segunda vinda de Cristo. Então nós podemos afirmar, à luz das Escrituras, que já fomos salvos, que estamos sendo salvos e que seremos salvos. Com respeito à justificação, nós já fomos salvos. Com respeito à santificação, estamos sendo salvos. E com respeito à glorificação, nós seremos salvos. E aí, já fomos salvos da condenação do pecado na justificação. Estamos sendo salvos do poder do pecado na santificação. E seremos salvos da presença do pecado para sempre
na glorificação. Então já temos o selo do Espírito Santo em nós. E aí a salvação é assegurada. Todo cristão pode se alegrar, pois tem uma glória guardada para ele. Enquanto que a glória do que não é cristão, que a glória daquele que não crê em Cristo é passageira. E o que o aguarda é apenas um sofrimento. E a única coisa que ele vai ter da presença de Deus é a ira de Deus sobre ele, um lago de fogo para sempre. Então, devemos nos alegrar nessa glória que está guardada para a gente. E vendo essas 4 verdades maravilhosas que Pedro tem nos apresentado acerca da glória de Deus, já observamos que os cristãos nasceram para a glória, os cristãos são guardados para a glória, e agora veremos. Os cristãos estão sendo preparados para a glória. Versículos 6 e 7. Nisto, na salvação, nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então Pedro fala das provações, mas antes ele falou da esperança, da herança, da salvação, e é nisto que nós devemos nos alegrar, pois sobre as provações elas estão presentes em todo lugar, são de vários tipos, mas são necessárias e são controladas por Deus. Por isso, nós precisamos ter em mente que tudo o que acontece é Deus nos preparando para o que Ele tem reservado para nós no céu. As provações, elas são necessárias, porque às vezes é uma forma de Deus disciplinar os seus filhos que estão desobedecendo, e é sempre, sempre para o nosso crescimento. Às vezes Ele até nos priva de pecar através dessas provações. Mesmo a gente achando ruim, mesmo achando desagradável, a certeza que nós precisamos ter é que Ele sempre sabe o melhor para nós, mesmo que a gente não entenda, mas nós sabemos disso. As provações, elas são de todo tipo. Às vezes são algo físico, às vezes é algo financeiro. Em certos momentos nós lidamos com um problema de mente, uma fraqueza mental. Às vezes temos dificuldade de nos relacionar com as pessoas, às vezes até as pessoas que mais amamos. E atualmente a igreja tem passado por uma grande provação, assim como todo mundo. Uma provação que temos conhecido como pandemia e tudo mais. Mas a Igreja de Cristo, ela já passou por algo parecido. O sociólogo Rodney Stark disse que a igreja reagiu a outra pandemia da seguinte forma: ela reagiu com esperança. E era uma esperança que os pagãos não tinham. Olhavam para os seus deuses e não via esperança alguma. Mas os cristãos, a igreja do Senhor, via esperança nele. Ela reagiu com união. Uma união que nenhuma outra religião tinha. Eles eram unidos. E reagiu com a evangelização, através dos relacionamentos criados, quando estavam tentando ajudar aqueles que estavam doentes. A igreja, ela saiu mais forte da outra vez que houve uma pandemia. Como será que nós vamos sair dessa? Certamente, Deus está usando esse momento para amadurecer a sua igreja, para purificar a sua igreja, para adornar a sua igreja para o grande dia. Então as provações, meus irmãos, elas são dolorosas. E Pedro não nos chama a ser indiferente quanto a essas provações. Isso seria falsidade. Mas ele afirma que nós ficaremos contristados. E essa ideia de contristamento aqui, a mesma ideia que Jesus teve lá no Getsemane, uma profunda tristeza. Meus irmãos, quem sabe da sua tristeza? Quem te entende? Quem sabe da sua dor? Tantos irmãos nossos estão sentindo dores que nós nem imaginamos, passando por problemas que nós nunca nem chegamos perto de passar. Mas é preciso lembrar que Pedro diz que nós vamos nos entristecer com essa dor, mas também que é algo passageiro. É por breve tempo. E é uma dor grande, mas é porque estamos sendo preparados para a glória que está por vir. E as provações são controladas por Deus. Nada foge do controle dele. E a ilustração que Pedro dá
em relação à purificação do ouro é muito rica. Nenhum ourives vai desperdiçar qualquer minério precioso que ele coloca na fornalha. Ele coloca somente o tempo certo para tirar as impurezas. E em seguida ele derrama no molde e forma uma bela peça de grande valor. Assim também é o nosso Deus. O Senhor nos mantém na fornalha do sofrimento, até refletirmos a beleza de Jesus Cristo e nada mais. Esse sofrimento serve para confirmar o valor da nossa fé. Uma fé que não pode ser testada não é uma fé confiável. E pode muito bem ser uma fé falsa. Então olhe para você. Você está sendo provado nesses tempos. Deus já colocou muitas provações na sua vida. E aí vai atestar o valor da sua fé. Como você tem reagido a esse tempo? Que você tem se afastado dos irmãos de forma presencial? Isso é inevitável. Mas será que você também tem se afastado do seu Deus? Eu espero que não. Eu espero que você esteja aproveitando cada oportunidade para crescer no conhecimento dele. Aproveitando cada oportunidade para se aprofundar na sua intimidade com Deus. Você está sendo provado, meu irmão. Então, fique atento. Sobre essas 4 verdades maravilhosas que estamos vendo acerca da glória de Deus. Já vimos que os cristãos nascem para a glória. Os cristãos são guardados para a glória. E os cristãos estão sendo preparados para a glória. Veremos então, os cristãos podem desfrutar a glória no presente. Versículos de 8 a 12. Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que até os anjos desejavam saber. Então, a nossa vida não consiste apenas em algo futuro, em contemplar o futuro, mas também em algo presente, algo que pode transformar o nosso sofrimento de hoje em glória. Nessa parte, Pedro nos dá 4 instruções para que nós possamos desfrutar da glória hoje. Um pouquinho da glória que nos está prometida, mas só que agora. Então, essas 4 instruções. A primeira é: amem a Cristo. O amor que nós temos por Cristo não é baseado em vermos Ele, nem na época do primeiro século, porque muitos não viram, nem na nossa época. Nós nunca o vimos. Mas o amor que nós temos por Ele é baseado no amor que Ele tem por nós. Pedro baseou muito bem o amor de Deus aqui e mostrou que realmente Deus nos ama. Ele falou da eleição, falou do sacrifício, falou da misericórdia, da adoção, da herança que nós recebemos dele. Portanto, a fonte do nosso amor para com Deus deve ser o próprio amor dele. E assim, mesmo nós estamos em momentos de tribulações, quando o nosso coração é consagrado a Deus, Ele cuidará de nós. Ele nos dará o remédio exato para curar as nossas feridas. Amar a Deus é fundamental para experimentarmos a glória em meio ao sofrimento. E se você pergunta, como é que eu posso amar Ele? Eu respondo, se dedicando a Ele, dedicando sua vida a Ele, dedicando o seu tempo a Ele, dedicando o que você tem de mais precioso a Ele. Essa é uma forma de demonstrar o seu amor e também a obediência. A segunda instrução que Pedro nos dá é confiar em Cristo. Confie em Cristo. E uma música muito interessante que eu aprendi aqui no seminário tem a seguinte letra: não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor
Não me guio por vistas, alegre estou. Esse gozo que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esse gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei. Essa música fala muito bem sobre como devemos confiar no Senhor independente da nossa situação. Como nós devemos amá-lo e se alegrar nele. Portanto, quando nós passamos por coisas difíceis e não conseguimos entender porque tudo aquilo está acontecendo, então é hora de lembrar daquele versículo que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí preste atenção. O versículo não diz: entendemos que todas as coisas. Não, nós não vamos entender. Mas é suficiente nós sabermos. E aí tem uma ilustração do pastor Almir quanto a os nossos entendimentos da Bíblia, a nossa falta de entendimento contra as questões da Bíblia. Ele diz o seguinte: se nós estivéssemos olhando a Terra a partir do espaço, e ao olhar nós vemos, eita, a Terra é redonda. Mas quando a gente for ler a Bíblia, tem dizendo a Terra é quadrada. Então, tem alguma coisa de errado aí. Alguma coisa de errado na nossa percepção. Talvez eu precise trocar o óculos. Tem algo errado. Porque devemos acreditar no que a Bíblia diz e não nas nossas percepções, não nos nossos entendimentos. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se a Bíblia fala, acredite. Ela é a palavra de Deus. Além de amar Cristo e confiar em Cristo, você deve se alegrar em Cristo. Talvez nós não sejamos capazes de nos alegrar tão facilmente em meio às dificuldades. Mas quando Cristo é a nossa principal fonte de alegria, então nós vamos conseguir. Porque Ele sempre vai estar conosco. Pode vir preocupação, culpa, medo, mas a sua alegria em Cristo vai se mostrar maior do que todas essas coisas. E aí você vai se lembrar que um momento de provação sempre te fará aprender mais sobre Cristo. Abraão descobriu novas verdades a respeito de Deus quando colocou seu filho no altar e estava prestes a sacrificá-lo. Os 3 amigos de Daniel descobriram que Deus estava bem próximo deles quando foram para a fornalha. Paulo descobriu que a graça do Senhor bastava a ele quando ele estava sofrendo com espinho na carne. E a última instrução que Pedro nos dá para que nós possamos experimentar essa glória já hoje, no presente, é: recebam de Cristo. Os profetas, eles indagaram, perguntaram, investigaram, profetizaram sobre os sofrimentos e as glórias de Cristo. E tudo que foi escrito para o nosso ensino. E até os anjos desejam conhecer mais sobre isso, essa gloriosa mensagem do Evangelho. Mas a graça de Deus é revelada a nós. O mistério de Cristo foi desvendado na nossa frente. Se você ama, crê e se alegra nele, então também receba dele de bom grado tudo o que você precisa para ter transformado as suas tribulações em triunfo, para ter transformado as suas dificuldades em glória. Então exercite o amor, a fé, a alegria, e aí você vai receber da parte da glória que está lhe prometida. E você vai receber ainda hoje, vai receber agora, em meio ao seu sofrimento. Então, meus irmãos, nós vivemos com pecadores, nós somos pecadores. E nesse tempo, provavelmente, sem sair muito, vamos entrar em conflito com os nossos irmãos. E sem a graça de Deus é impossível resolver todas essas questões. Mas com a graça de Deus, nós podemos conversar com os nossos irmãos, podemos nos maravilhar em quem Deus é, podemos conversar sobre as coisas básicas da fé, o Evangelho, algo que nos transformou e continua a nos transformar. Mas também podemos conversar sobre as coisas que ainda não entendemos sobre Deus, e só vamos entender no céu e talvez nem lá. Mas nessas horas nós glorificamos ao nosso Deus, como Pedro faz no início de sua carta, porque nós sabemos que Ele é um Deus grandioso e poderoso. E aí a nossa vida é realmente um maravilhoso viver. E eu quero terminar com a letra dessa música, que diz o seguinte: andei sem gozo, sem Deus, sem luz, alvo não tinha na vida, mas Jesus já me transformou. É um maravilhoso viver, pois Jesus já me salvou.
É um maravilhoso viver, meus pecados perdoou. Eu vivo a cantar, o seu nome exaltar. É um maravilhoso viver.